Olá, tudo bem? Meu nome é Katsuhiro, sou professor de física e nesse vídeo eu queria ensinar você a estudar uma banca examinadora, um vestibular, uma prova. E para isso eu escolhi a Santa Casa, que é a primeira dos grandes vestibulares de final de ano, né? Que vai acontecer já no final de outubro. Então já vou ver como é que a gente estuda uma banca examinadora e isso pode servir e ser usado para qualquer outro vestibular, tá bom? Acompanhe comigo. O que a gente tira como referência, né? Primeiro, o edital. O edital que vai me dar essas informações para estudar uma banca examinadora. Então, daqui, tudo que eu vou tirar de informação vai ser diretamente do edital da Santa Casa, vestibular de medicina, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Quando eu olho aqui para prova especificamente, né, a conhecimento, ele é dividido em dois dias, sendo que o primeiro dia são 80 questões que ele chama de conhecimentos gerais. Então tem inglês, português, história, geografia, biologia, química, física e matemática. Você vai ter 4 horas para realizar essa prova. Enquanto que no segundo dia, que a gente chama de prova de conhecimentos específicos, mais redação, você vai ter um total de 20 questões para realizar também em 4 horas. Só que tem a redação, vai falar sobre isso, beleza? Então acompanha aqui comigo. Eu queria que você olhasse aqui, primeiro, conhecimentos gerais. Precisa pensar na estratégia de prova, tá bom? A gente tem 80 questões para fazer em 4 horas. É análogo a dizer que eu tenho 1 hora para fazer 20 questões. Tranquilo isso? Mas eu posso pensar isso também o seguinte: isso corresponde a 60 minutos. Então, se eu tenho 60 minutos para cada 20 questões, significa dizer que eu tenho 3 minutos por questão. Isso sem considerar o tempo que você gasta para passar no vestibular. Isso eu estou para o gabarito. Então, se você tem um tempinho separado ali no finalzinho da prova, 15 minutos, meia hora, você precisa tirar ainda dessa nossa continha, tá bom? Então, aqui é um caso do que o aluno ele faz a questão e já passa para o gabarito. Ele teria da ordem de 3 minutos por questão. Essa informação aqui é muito importante, por quê? Você pega a FUVEST, por exemplo, Enem, você está falando de 3 minutos e 40 segundos. É muito mais tempo por questão. E isso é uma armadilha, por quê? Você vai estar acostumado, por exemplo, a fazer questões que demoram mais tempo para fazer. E o problema é você estar acostumado com esse tempo e durante a prova de uma Santa Casa, por exemplo, achar, não, estou num ritmo bom. Aí quando você vê o horário, nossa, eu estou atrasado. Então, conhecer o tempo do vestibular é muito importante. Então, por exemplo, a Santa Casa, eu julgo que as questões de física são mais fáceis do que das outras bancas. Mas onde que isso pesa? O tempo, né? O tempo é curto, a gente acabou de concluir isso, tá bom? Maravilha. Em seguida, preciso falar também do tempo da discursiva. Quando a gente olha aqui para a discursiva, eu vejo 20 questões mais uma redação, né? Vou fazer exatamente o mesmo estudo aqui. Consegui copiar. Deixa eu ver. Opa, não copiei, perdão. Agora vai. Aqui. Vou fazer exatamente o mesmo estudo. A gente tem 4 horas para fazer. Então, são 4 horas para uma redação, mais 20 questões. Vou assumir aqui que você separe 1 hora para fazer a redação e já chegar na sua versão final, e a tinta, né? Então, vou imaginar aqui, por exemplo, que você separou
1 hora. Isso significa que para suas discursivas, as questões, vão ter 3 horas, né? 3 horas para 20 questões, posso falar que eu tenho, então, daqui 3 horas são 180 minutos. 3 vezes 60 minutos. 180 minutos por questão. Por 20 questões, perdão. Isso significa dizer que eu teria da ordem de 9 minutos por questão. Novamente, é um tempo inferior ao que a gente está acostumado com as bancas examinadoras de outros vestibulares tradicionais, pensando pelo menos no tempo de uma discursiva. Então você tem que tomar esse cuidado também. Lembrando, se você coloca aqui 1 hora e 30, por exemplo, aqui você não tem mais 180, teria 75 minutos, né? Opa, perdão, teria 160 não, 150 minutos e daí me chegaria a 7,5 minutos por questão, tá bom? Então, adapte essa continha para a sua realidade, beleza? Estou colocando aqui 1 hora de redação, que é o que alguns alunos eu sei que trabalham. Então, você teria 9 minutos por questão na discursiva. Beleza, primeira parte, tempo por questão. Segunda parte que eu preciso falar. Como é que eu vejo a nota? Como é que eu chego na máxima pontuação? Então, eu não vou estudar geografia e biologia da mesma forma, se para mim a nota final, a biologia é mais importante. Eu preciso ver o quanto mais importante. Isso é interessante a gente estudar. Queria que você acompanhasse aqui, que ele fala sobre a nota final. Então, primeiro, pelo ponto 3, o ponto 3 ele me fala o seguinte: a nota final é a média da primeira fase com a segunda fase. Aliás, é uma fase única que você faz toda a prova. Então, tá, conhecimentos gerais com as específicas, tá bom? Sendo que a conhecimentos gerais você tem uma nota de 0 a 100. E o conhecimento específico mais redação também vai de 0 a 100. Significa que o primeiro dia conta com 50% da nota e o segundo dia conta também com 50% da nota, beleza? Então vou deixar aqui, ó. Primeiro dia corresponde a 50% da nota e o segundo dia também corresponde a 50% da nota, beleza? Maravilha. Agora vamos estudar por matéria. O que acontece por matéria, beleza? Eu vou olhar o seguinte. Primeiro, nos conhecimentos gerais, eu tenho quais matérias, né? Nos conhecimentos gerais, eu vou ser cobrado inglês, história, geografia, mate, bio, química, física, e português. Beleza? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matérias. Cada matéria tendo, então, 10 questões, beleza? Se eu faço, olhando agora por dia, sem pensar na nota final, tá bom? No dia, cada um vai ter 100% dividido por 8. Essa é a nota final do primeiro dia para cada um. O peso que cada matéria tem no primeiro dia. Então, 100 dividido por 8, isso me dá 12,5% por matéria. Então, cada matéria aqui tem esse peso no primeiro dia. Só que lá para o final, o primeiro dia só conta com a metade da nota. Então, isso daqui é para o primeiro dia. Só que se eu penso no final,
eu tenho que dividir por 2, porque só vai metade, é o peso dele para a nota final, né? Então, para o final, cada matéria aqui vai ser metade, 12,5, 6,25% da nota final, beleza? Vamos olhar o segundo dia. O segundo dia é um pouco mais complicado. O segundo dia, ele me fala o seguinte, vou tirar aqui essa informação. E eu vejo que tenho 8 questões de bio, 8 de bio. Vamos lá, vamos escrever 8 de bio. Aliás, deixa eu deixar aqui. No segundo dia tenho bio, português, física, química e redação. Beleza? Sendo que questões, eu tenho 8 de bio e o resto é 4. 4 e 4, tá bom? Só que cada questão tem até 4 pontos. Você consegue tirar até 4. Então, por matéria, eu consigo o número de questões vezes 4 no peso final. Então, isso me dá 8 vezes 4, 32%. 4 vezes 4, 16% para os outros 3, beleza? Então, aqui me dá 16%. E a redação, ela vai de 0 a 20. Então, eu tenho 20% aqui, então, totalizando 100%. Beleza? Isso daqui, eu estou falando do quanto que cada matéria pesa para o segundo dia. Só que, novamente, eu quero ver lá para o final. Quanto que pesa para o final, tá bom? Segundo dia, só que se eu vou pesar para o final, novamente, segundo dia, só tenho metade do peso em relação à nota final. Então, basta dividir esse peso aqui por 2. Eu tenho 16%, 8% e 10%, beleza? Agora que eu sei quanto que cada matéria do segundo dia e do primeiro dia colabora para a sua nota final, vou juntar os dois, basta somar. Faz sentido? Ó, vou fazer esse recorte aqui, deixar ele pequenininho, puxa ele para cá, pronto. E eu olho aqui o do primeiro dia também, então vou deixar um pouquinho menor aqui. Então, final primeiro dia, eu tenho esse peso aqui por matéria. Final do primeiro dia, cada matéria me dá 6,25 da nota final. E do segundo dia, eu tenho bio me dando 16%, química me dando 8%, física 8%, português 8% e redação me dando 10%, beleza? Então, finalmente, eu chego que a composição final da nota vai ser da seguinte maneira. Esse aqui é o final do primeiro dia. Aqui, segundo dia. Aí, nota final. Isso aqui eu já posso tirar daqui. Então, para a nota final, eu tenho que inglês pesa com 6,25, história 6,25, geografia 6,25, matemática 6,25 também. Aí o que começa a fazer a diferença, né?
16 mais 6,25 vai dar 22,25%. Química, 8 com 6 dá 14. 14,25. 14,25. 14,25 e 10, tá bom? Legal. Repara aqui o seguinte, que não faz sentido, por exemplo, eu estudar geografia e física a mesma intensidade se eu estiver tirando 3 e 3. Por quê? Se eu ganho um ponto na física, isso me dá mais do que o dobro do que eu ganharia se eu ganhasse um ponto na geografia. Então, esse estudo do peso da nota final é importantíssimo. Por quê? Vamos imaginar, então, que eu estou tirando 5 em física e 4 em geografia. Geralmente, as pessoas falam, você precisa procurar o equilíbrio. Do modo geral, sim. Só que é muito mais fácil eu conseguir, por exemplo, física de 5 para 6 do que geografia de 4 para 6. E, na verdade, 5 para 6 da física me dá mais nota no final. Percebe? Então, não estou falando para você tentar chegar no 10 em todas as matérias aqui que tem na segunda fase. Não é isso. Mas o ponto é o seguinte: se você quer maximizar a nota, é legal que você consiga de 8, 9. 8, 9 tá ótimo nessas principais matérias aqui. Até um 7. Se a outra matéria que só cai na primeira fase, tiver muito atrás, aí sim você corre atrás delas, tá bom? Mas a sua prioridade necessariamente está aqui, concentrada aqui. Belezinha? Então, esse é como a gente estuda quantitativamente uma prova. Como é que eu devo estudar? Qual matéria eu preciso priorizar, beleza? Tem mais um ponto aqui que eu quero discutir com vocês, que não diz respeito somente ao edital, a prova como um todo, né? Lembrando que eu sou professor de física, então eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre a prova de física, especificamente, da Santa Casa. Quando eu olho para essa tabelinha aqui, eu reparo algumas coisinhas muito legais. Então eu olhei aqui de 2021 até 2019, 3 últimos anos. O que eu percebo? Tem matéria que sempre cai. Então, olha, 2021, movimento circular, questão 61. 2020, movimento circular, questão 61. E ainda o cara colocou na discursiva também. Aí vai lá, em 2019, movimento uniforme na 61. Então, tem importância aqui e movimento circular uniforme para sua prova. Inclusive, parece que 61 é a questão da cinemática. Tem outros padrões também que eu percebo nessa prova. Então, por exemplo, a questão 66. 66 em 2021 foi transformações gasosas. 66, 2020, transformações gasosas. 66, 2019, transformações gasosas. Será que eu preciso estudar transformações gasosas? Sim ou claro, né? E outra, eu vejo que aqui, ó, em 2020, ele colocou na primeira fase e na discursiva também. Então, conhecer a prova, ela me indica também, inclusive, ali no micro, que matéria que eu preciso estudar e quais matérias, por exemplo, eu não estudaria. Eu falaria, cara, eu só estudaria essas outras matérias se você já estiver dominando esse conteúdo que sempre cai. Eu fiz esse estudo somente para a física, mas eu tenho certeza que em outras matérias é possível encontrar coisas parecidas também. Olha, na física, o que eu quero destacar? Outra matéria importante: ótica, seja geométrica, seja analítica. Então, 2021 caiu na discursiva, caiu na objetiva. 2020 caiu na objetiva. 2019 caiu na objetiva e caiu na discursiva. Beleza? Uma coisa que eu achei bastante peculiar
que nos 2 últimos anos caiu física moderna. Não foi uma cobrança em nível elevadíssimo, mas para a maioria dos alunos que não vê moderna, pelo menos aqui em São Paulo, no ensino médio, eu imagino que possa assustar. Seria uma matéria que valeria a pena estudar, desde que você já tivesse bem em todas as outras que já dá no ensino médio. Então, vamos imaginar que, beleza, já estudei lei de Newton, dinâmica, né? Já estudei ondulatória, já estudei eletrostática. E tá bom, agora o que eu posso dar mais? Aí sim você vai para moderna, porque o novo é muito mais difícil de você chegar ali competitivo no vestibular comparado com algo que você já viu no ensino médio, beleza? Então, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês de como estudar para um vestibular. Então, não é somente fazer a prova. Obviamente, fazer a prova vai te ajudar, mas é legal você saber como é que é feito a, a conta, como é que é composta a nota final, o tempo que você tem para cada questão. Então é importante que quando você for fazer a prova, você não faça como se fosse uma listinha de exercício, você simule o tempo real da prova, tá bom? E finalmente, se você tiver a oportunidade de olhe, e contratar um professor para fazer essa investigação por matéria, ou se você conhecer alguma escola que faça isso, é interessante você ter acesso a essa informação do micro desse vestibular. Eu sei que a Santa Casa faz isso, já olhei a Unisa também, percebi outros padrões. Então, super vale a pena, sobretudo para a banca da Vunesp, tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que tenha te ajudado. Tchau, tchau, e compartilha com quem você souber que vai se beneficiar disso, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos.